Boa tarde, professor Alexandre, segundo e terceiro ano de Geografia, Colégio Santa Marta, tudo bom? Vamos começar, vou compartilhar aqui o material de vocês, ok? Material do segundo e do terceiro ano de Geografia, tá? E nós vamos trabalhar representações cartográficas, ok? Vamos começar? Existem diferentes tipos de representações cartográficas, e essa tabela vai ajudar vocês a entenderem isso. Vocês estão vendo aqui mapas, cartas e plantas, ok? Os mapas são representações cartográficas, geralmente em escala pequena, ok? Então, entre parênteses aqui, vou mostrar para vocês só esse detalhamento. Áreas grandes, detalhamento menor. Exemplo disso, planisférios, continentes, países. Mas a definição é representações cartográficas, geralmente em escala pequena. Cartas são representações destinadas a diversos fins, certo? Em escala média, ok? Área menor, maior, tipo assim, maior detalhamento, ou grande, tá? Apresenta um grande rigor técnico, tá? Com folhas articuladas de maneira sistemática. Exemplo, cartas topográficas, náuticas ou de voo. Mas a definição é o quê? São representações destinadas a diversos fins, ok? E uma outra característica é que apresenta um grande rigor técnico, ok? Tranquilo? E plantas, que são representações detalhistas, ok? Escala grande de uma pequena parcela da superfície. Exemplo, plantas de casas, bairros, etc. Uma coisa importante aqui também para falar em relação ao globo terrestre. Tá? A sua definição é uma representação da superfície da Terra, certo? Ela representa essa superfície. Apesar de ter generalizações, perdão, em relação à informação que está sendo apresentada, ela é a representação mais fiel, pessoal. Tá? Ela é diferente dos planiférios, porque a gente não consegue ver a totalidade da Terra de uma única vez, certo? Porque, no caso, a gente estaria falando de um plano, e não é o caso aqui, ok? Vamos em frente. A anamorfose também cai, às vezes, para algumas questões. É um tipo de representação cartográfica que não se classifica como projeção e nem utiliza a escala com precisão. Mas isso cai muito em questões de prova. E você não precisa dizer que está errado, não, porque isso é uma representação em anamorfose. Ela não se classifica como projeção e nem utiliza a escala com precisão. Tá? Mas você observando, você consegue identificar e consequentemente, perdão, consegue entender, ok? Vamos falar rapidinho da classificação dos mapas. Nós temos mapas gerais, que apresentam informações generalizadas, certo? Por exemplo, mapas que representam grandes regiões. Exemplo disso são os mapas políticos. Os mapas especiais apresentam informações específicas, como a gente viu lá anteriormente, cartas náuticas, certo? Cartas aéreas, mapas de comunicação, mapas cadastrais, entendeu? Entre outros. E os mapas temáticos representam as informações de forma qualitativa ou quantitativa, ok? Então, por exemplo, qualitativa, mapa da vegetação, quantitativa, proporção da população urbana e rural, tá? Lá no mapa elas são expressas por meio de linhas, pontos, ok? E aí você, através dessas imagens, né, dessas figuras, perdão, você consegue identificar na imagem principal do mapa. Então, repetindo, linhas refere-se, perdão, às estradas, rodovias, ferrovias, certo? E pontos, cidades, indústrias, residências e áreas, vegetação, solo e clima. Vamos lá. Elementos de um mapa. Então, aqui a gente tem toda a informação num conjunto só. Então, vamos lá. Nós temos 7 itens para analisar. Primeiro tipo. Segundo, se você observar o cartograma de localização, tá? Que é a área que eu estou
estudando no mapa. Terceiro, a legenda, entendeu? Que é o significado dos símbolos, das formas e das cores que compõem o mapa. Ok? Está aqui. Número 4, a escala, que indica numérica ou graficamente quantas vezes a superfície real foi reduzida em determinado mapa. Ok? O 5, a orientação, que é representada pela rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. A projeção cartográfica, que é o tipo de distorção feita para representar a esfera terrestre, tá? Em um plano. E a fonte, que é do IBGE, que é a origem dos dados utilizados para confeccionar, para fazer este mapa, foi utilizados os dados do IBGE. Tá? Então, a fonte é o IBGE. Tranquilo? Escala, eu também coloquei lá na aula, gente, muito fácil. Tá? A escala ela tem a numérica, a nominal e a gráfica. E a escala serve para quê? Ela indica o quê? Menor ou maior redução da realidade. Ok? Lembra que eu falei para vocês da distância real e da distância o quê? Reduzida. Ok? Tem até uma fórmula para você fazer o cálculo da escala. Tá? Da escala, que é E igual a Dzinho dividido por Dzão, que é exatamente isso. A distância menor dividido pela distância real. Ok? Então, tranquilo? Projeções cartográficas, muito tranquilo também. São técnicas usadas para representar de forma adequada parte de uma esfera, tá? Em um plano. Vale reforçar que o formato esférico da Terra dificulta para representar o planeta em um mapa plano. Mas qualquer que seja a projeção cartográfica empregada, sempre vai haver alguma deformação. Mas essas projeções vão ajudar bastante a evitarem uma deformação maior. Ok? Uma coisa que é importante eu falar aqui, ó, se a projeção mantiver a área cartografada, ela é classificada como equivalente, mas irá deformar as formas e as distâncias. Se as formas são conservadas, a projeção é classificada como conforme, mas irá deformar a área e as distâncias. Se as distâncias forem mantidas, a projeção é equidistante, mas irá deformar a área e a forma. Ou seja, compensa de um lado, acaba não compensando de outro. Por isso que você tem que usar a projeção da melhor maneira possível para chegar ao resultado que você quer na sua pesquisa. As projeções estão embasadas em fórmulas matemáticas e podem ser classificadas em cilíndricas, cônicas ou azimutais. Então, você pode observar as figuras a seguir: cilíndrica, cônica e azimutal. Ok? Então, vamos lá? Na projeção cilíndrica, os meridianos e paralelos são representados em linha reta. Ok? Exemplo disso, a projeção de Mercator, a projeção de Peters, ok? A projeção de Robson, ok? Mas é só para mostrar para vocês, quando eu estiver falando de projeção cilíndrica, eu estou representando os meridianos e paralelos em linha reta. O desenho está aqui, meridianos e paralelos. A projeção azimutal, que é essa aqui de baixo, é como se eu pegasse uma folha que tocasse o ponto da superfície terrestre, ok? Caracterizando assim um ponto central. Essas projeções são mais utilizadas para representar o quê? Altas latitudes. Um exemplo disso, a projeção polar é um exemplo clássico para se usar esse tipo de projeção. E a projeção cônica, que está aqui no finalzinho, ela parte do pressuposto que a Terra é envolvida por um cone, e, portanto, os meridianos são linhas retas próximas nas áreas polares, que vão se afastando em direção ao Equador. E os paralelos são o quê? Curvos. Como exemplo disso, a gente pode citar a projeção cônica de Lambert.
Gente, um outro assunto que eu tratei também na aula, também, foi as coordenadas geográficas, ok? Elas são criadas para possibilitar o quê? Para possibilitar a determinação da localização de um ponto sobre a superfície terrestre, tá? Então, o que eu faço? As linhas verticais utilizadas para mensurar os valores são conhecidas como meridianos, e as linhas horizontais são os paralelos, certo? Os paralelos são círculos concêntricos que variam de 0 a 90 graus, ok? O ângulo obtido por meio dos paralelos é chamado de latitude. Já os meridianos são metade de um círculo máximo, que tem origem e fim nos polos da Terra. Varia de 0 a 180 graus, certo? O ângulo obtido por meio dos meridianos é conhecido como longitude. O paralelo é latitude. O meridiano é longitude. Ok? As imagens a seguir representam os paralelos e meridianos. A melhor maneira de explicar é você olhando a imagem. A primeira imagem, eu tenho exatamente os paralelos de 0 a 90 graus, de 0 a 90 graus, a partir da linha do Equador, exatamente aqui, ó, 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. E aqui eu tenho o meridiano de Greenwich, o ponto zero, né, o meridiano zero. E aí eu tenho, consequentemente, a questão de 0 a 180 graus. Ok? Isso aqui é importantíssimo eu comentar. A unidade das medidas dos componentes são em graus, por conta do formato da Terra próximo a uma esfera. Esses graus podem ser dados no modelo grau, minuto e segundo. Então, essa é a forma de representar. Observando essa imagem aqui, o mapa, a gente já pode definir alguns conceitos, ok? Número 1, linha do Equador. Olha aqui, pessoal. Maior paralelo é o único correspondente ao círculo máximo da Terra. Determina a divisão entre o que, pessoal? Hemisfério norte e hemisfério sul, certo? E está equidistante de ambos os polos, ok? Nós temos o número 2, está vendo aqui, ó, Trópico de Capricórnio e de Câncer, ok? Paralelos que marcam, respectivamente, os limites sul e norte da zona tropical. São definidos pela latitude que os raios solares incidem de forma que perpendicular durante os solstícios. Nós vamos falar isso na próxima aula, em cima desse fundamento aqui também. Essa palavra aqui, na próxima aula, ela já vai ser colocada. Aí vocês vão entender. Círculos polares antárticos. Olha aqui, ó, o 3. Certo? São paralelos que marcam, respectivamente, o fim da zona temperada sul e da zona temperada norte. São definidos pela latitude máxima que os raios solares alcançam quando do solstício no hemisfério contrário, ok? Como se fosse de um lado e do outro, ok? E, por último, o que corta aqui no meio é o meridiano de Greenwich. É o meridiano que divide o planeta em hemisfério oriental e ocidental, leste-oeste, ok? Marca o meridiano central e o fuso horário inicial, que a gente vai aprender na próxima aula, ok? Então, uma coisa importante que fica como dica é que a gente exatamente estudou essa questão aqui, ó. A gente aprendeu o título, a gente aprendeu a legenda, a gente aprendeu a escala, e a escala aqui você vê que eu tenho a escala numérica, certo? E já a escala gráfica, nós temos aqui a rosa dos ventos, ok? Então, a gente, dessa forma, a gente consegue classificar. Nós temos a fonte, certo? Que é o IBGE, ou seja, onde esse mapa pegou as informações para ser o quê? Feito, entendeu? Então, é a fonte, que no caso é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, através dessas informações, a gente consegue montar a nossa aula, ok? Só dando uma revisada aqui em alguns pontos, tá vendo?
bem tranquilo, tudo que a gente conversou, ok? E foi mais ou menos o que eu passei na aula para vocês, ok? Gente, terminando aqui, eu agradeço a vocês, tá? Isso foi só uma breve aula, né? Em cima do conteúdo que a gente passou na sala de aula, tá? E a gente vai dar continuidade, porque eu ainda vou falar em relação ao planeta Terra, né? A nossa superfície, e, consequentemente, mais à frente, a gente já vai começar a entrar em fuso horário, ok? Deixa eu só compartilhar aqui para mostrar o que eu estou falando. Voltar um pouquinho aqui no material para eu explicar exatamente isso aqui que a gente vai trabalhar, essas duas páginas, certo? Vamos tirar um pouco todas as dúvidas, ok? Então, nós vamos trabalhar isso aqui, ó. Só para deixar já, nós vamos trabalhar o planeta Terra, ok? Então, nós vamos trabalhar tudo que a gente precisa saber em relação a esse assunto. E depois disso aqui, pessoal, a gente já pode, partindo do que a gente aprendeu de paralelos e principalmente meridiano, claro, que é em cima disso que a gente vai aprender, nós vamos trabalhar com a questão do fuso horário e, consequentemente, o nosso fuso horário e como isso tudo funciona, ok? Vendo os fusos brasileiros e a gente vai trabalhar direitinho, ok? Gente, muito obrigado. Desculpe assim alguns erros, mas a gente está iniciando o trabalho e conforme a gente vai gravando, cada vez mais a situação melhora, ok? Gente, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Obrigado, segundo e terceiro ano. Estamos juntos.